Cheguei em 200 cotas do fundo imobiliário GARI 11 e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário. Eu vou mostrar para vocês quanto dinheiro eu vou receber com essas 200 cotas e tudo que esse fundo imobiliário já me pagou desde que eu coloquei ele na minha carteira. Então primeiro deixa eu me apresentar se tu é novo por aqui. Eu sou a Kelly, eu descobri o mundo dos investimentos em 2018 pelo YouTube mesmo, quando eu ainda estava na faculdade. Comecei a estudar. Em 2022 eu comecei a investir e fui vendo o que funciona e o que não funciona na prática. E o meu objetivo nesse canal é explicar para vocês de maneira simples e aprender da maneira que eu ia gostar de ter aprendido quando eu comecei a investir. Então vamos pro vídeo. A cotação do GARI 11, no momento que eu gravo esse vídeo, tá R$ 8,98. O dividend yield, que é quanto ele pagou nos últimos 12 meses, 11,27%. Então, se você tivesse investido R$ 100 no GARI 11, você teria recebido R$ 11,27 dele nesses 12 meses. O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. O preço é o quanto o povo está disposto a pagar, quanto alguém quer pagar nesse fundo imobiliário. Então, o preço é a cotação, que é R$ 8,98 no momento que eu gravo esse vídeo. E o VP é o valor patrimonial, quanto realmente vale uma cota desse fundo imobiliário. Com isso, a gente consegue ver se um fundo está sendo vendido barato, no preço justo ou acima do quanto ele realmente vale. Se esse PVP está igual a 1, quer dizer que o preço, que é quanto alguém está querendo pagar por esse fundo imobiliário, é igual ao valor patrimonial, que é quanto realmente vale uma cota desse fundo imobiliário. Se tiver de 1, o preço é o justo. Tu tá comprando esse fundo imobiliário pelo preço justo dele. Se tiver acima de 1, quer dizer que o valor da cotação que alguém está querendo pagar nele é maior de quanto ele realmente vale. Então, tu estaria comprando ele mais caro do que ele realmente vale. E no caso do GARI 11, que está abaixo de 1, quer dizer que o preço que o povo está pagando nele está mais barato do quanto ele realmente vale. Então, tu está comprando ele com desconto. Digamos que todo o patrimônio do GARI 11 hoje valesse R$100 mil, tu poderia comprar todo o patrimônio dele por R$94 mil. Então, você está com 6% de desconto. PVP de 0,94 quer dizer 6% de desconto. Se fosse 0,98, 2% de desconto. E assim ao contrário, se tivesse acima de 1, por exemplo, se fosse 1,05, quer dizer que tu vai estar pagando 5% mais caro do que o fundo realmente vale. Então, assim, o PVP abaixo de 1, como ele tá no caso dele, ele tá descontado, você estaria comprando ele com desconto hoje se você pagasse esse valor nele. A liquidez diária nos mostra o quanto desse fundo está sendo comprado e vendido todos os dias. Se essa liquidez diária é muito baixa, pode acontecer que quando você quiser comprar cotas desse fundo imobiliário, não tenha ninguém querendo vender naquele momento. Ou se você quiser vender suas cotas, pode ser que demore um pouco porque ninguém esteja querendo comprar naquele momento. Então, se for um fundo muito pequeno, por exemplo, uma liquidez de R$50 mil por dia, pode ser que você fique preso por alguns minutos, algumas horas ou até alguns dias com esse fundo imobiliário. No geral, eu gosto de fundos imobiliários que têm essa liquidez diária acima de R$1 milhão por dia, porque você não tem nenhum risco de ficar preso nesse fundo imobiliário. Na hora que você quiser comprar, sempre tem alguém querendo vender. Na hora que você quiser vender, sempre vai ter alguém querendo comprar. Então, a liquidez diária tá mais de 5 milhões por dia. Então, tá uma liquidez ótima mesmo. E a valorização, ele teve uma valorização, né, valorização positiva de 3% nos últimos 12 meses. Na parte das informações do fundo, a gente vê que ele é um fundo de tijolo, então ele tem imóveis físicos dentro dele e ele é de segmento híbrido. O que é um fundo imobiliário híbrido? É quando ele investe em mais de um tipo de segmento. No caso do GARI 11, ele investe no segmento de logística e no segmento de renda urbana. Os galpões logísticos são aqueles galpões que ficam perto dos grandes centros, que muitas vezes eles são usados como estoque, sabe? Essas lojas, muitas vezes essas lojas virtuais, online, que não tem a sua própria fábrica, suas próprias lojas físicas, elas usam esses galpões como estoque. Então, quando alguém compra, eles pegam um produto que estava estocado num galpão logístico e levam até a casa da pessoa. E também nesse segmento de logística, quando você compra algum produto que não está naquela sua região, ele vai passando de um galpão, é transferido, claro, com o transporte, né, de um galpão para o outro até chegar na sua casa. Já a parte da renda urbana são imóveis localizados dentro das cidades que são locados pelo setor mais diversificado da renda urbana, né? Tem imóveis que são locados por mercados, atacados, imóveis também educacionais, às vezes faculdade que aluga algum prédio e fica localizado nesse prédio ali, imóveis também de varejo, então é bem diversificado, depende dos inquilinos daquele fundo imobiliário. Na vacância a gente vê esse tracinho, o que significa isso? Nos fundos de papel, sempre a vacância vai estar com o tracinho, porque ele não tem nenhum imóvel, então não tem nada vago. Quando num fundo de tijolo tem esse tracinho, significa que a vacância é 0%. Então, todos os imóveis do GARI 11 hoje estão alugados, não tem nada vago. Se, por exemplo, algum fundo de tijolo tiver algum prédio, algum imóvel, algum galpão, o que quer que seja o investimento dele, se tiver vago, vai anotar quantos por cento do patrimônio dele tá vago, nesse momento não sendo alugado por ninguém. Então, é bom cuidar, porque se um fundo imobiliário tiver uma vacância muito alta, pra gente entender o que está acontecendo. Será que os imóveis, os prédios que aquele fundo imobiliário tem são ruins, por isso que ninguém quer alugar? Ou o que está acontecendo? Mas nesse caso, a vacância está zerada. Todos os imóveis estão alugados porque são realmente bons imóveis. Tem 183 mil cotistas, então já é um fundo imobiliário que não é tão pequeno, já tem bastante cotistas que investiram nele.
O valor patrimonial dele, 1,2 bilhões de reais, então não é um fundo tão pequeno assim. E o valor patrimonial por cota, quanto realmente deveria custar uma cota dele, R$ 9,54. Como é que é descoberto quanto realmente deveria valer um fundo imobiliário? Ele pega todo esse valor patrimonial, esse 1,2 bilhões, e divide pelo número de cotas que tem. É como se tivesse uma pizza e tudo dividisse em vários pedacinhos pequenos. Então, quanto realmente deveria valer uma cota por tudo que tem desse fundo imobiliário? R$ 9,54. Como eu falei, o valor que está sendo vendido hoje, R$ 8,98. Então, tu tá conseguindo comprar essa cota descontada no dia de hoje. Agora, vamos olhar informações do relatório gerencial desse fundo imobiliário para ver um pouquinho mais aprofundado sobre esse fundo. Para quem é novo por aqui, pode ser que não saiba ou não lembre disso, o fundo imobiliário se chamava GALG 11 até o início desse ano, porque ele investia só na área de logística, só galpões logísticos. Ele resolveu virar esse setor híbrido, como eu falei, investir também na renda urbana, então ele passou por essa mudança do nome, de GALG 11 para GARI 11. Se essa mudança acontece no fundo imobiliário que tu já tem na tua carteira, tu não precisa se preocupar, porque tu não precisa fazer nada. Eu, por exemplo, já investia no fundo imobiliário quando ele chamava GALG 11. No momento que ele mudou, a minha corretora só mudou as minhas cotas de GALG 11 para GARI 11. O valor o mesmo, o preço médio que eu tenho o mesmo, não mudou nada. Então, se isso acontecer no fundo imobiliário, não tem por que se preocupar. Então, aqui ele compara como é que ele era antes, quando ele chamava GALG 11 só do setor de logística, como ele esperava que fosse ficar com essa mudança e como ele realmente ficou atualmente. Então, a gente consegue comparar a evolução desse fundo imobiliário. Quando ele era GALG 11, ele tinha um patrimônio de 500 milhões de reais e ele passou agora a ter esse patrimônio de 1,2 bilhões de reais. Como é que ele fez esse crescimento? Ele fez uma subscrição. Então, quem tinha as cotas desse fundo imobiliário pôde comprar mais cotas a um valor descontado e ele pegou esse dinheiro dessa subscrição para comprar esses novos imóveis. Como ele comprou mais imóveis, aumentou o patrimônio dele, né? Então, hoje o patrimônio é 1,2 bilhões de reais. Como eu falei, ele investia só na parte de logística e agora ele investe 49% em imóveis de logística, 51% em imóveis de renda urbana. Ele tinha só 5 imóveis antigamente e agora ele tem 25 imóveis. Então, ele tinha 5 imóveis de logística, um desses galpões ele vendeu com lucro, ele vendeu por um valor mais caro do que ele tinha comprado e comprou mais 21 imóveis, sendo 20 imóveis de renda urbana e um novo imóvel de galpão logístico. Então, o fundo imobiliário cresceu bastante, porque era um fundo que era bem concentrado, só 5 imóveis, e agora ele tem 25 imóveis diferentes. E apesar de ele ter 25 imóveis diferentes, ele tá bem diversificado nessa quantidade de imóveis, porque são 25 imóveis. Se um imóvel der problema, ainda tem outros 24 imóveis que vão estar tudo bem. Só que ele tem uma concentração de inquilinos. Antes ele tinha 3 inquilinos diferentes, apesar de ter 5 imóveis, agora ele tem 6 inquilinos diferentes. Então, todos esses 25 imóveis estão locados para 6 empresas diferentes. Então, assim, é uma consideração, tem que levar em conta, porque se der problema com um desses inquilinos, leva grande parte do patrimônio dele. Mas, apesar disso, são inquilinos bons, então dá uma segurança um pouquinho maior. O prazo médio para o fim dos contratos que ele tinha com os inquilinos dele, antes era um prazo de 9 anos cada um dos contratos, e agora aumentou para 15 anos. Os contratos dele são 100% atípicos. Os fundos de tijolo, assim, no relatório gerencial, geralmente, eles especificam se os contratos são típicos ou atípicos. Contratos típicos são aqueles contratos normais que você e eu conhecemos, que a gente faz quando vai alugar alguma casa, algum apartamento. São contratos de curto período de tempo, por exemplo, você aluga por um ano, aquele aluguel que você vai pagar todos os meses, se quiser você renova o contrato, mas é aquele contrato de curto período de tempo, se você quiser sair antes do fim do contrato, você paga uma multa, mas não é nada tão absurdo assim. Já os contratos atípicos são contratos de longo período de tempo, como eu falei, a média dos contratos são 15 anos, e tu contrata por aqueles 15 anos o aluguel que tu vai pagar, e se tu quiser sair antes disso, tu vai pagar uma multa absurda. A multa do GARI 11 são 100% do valor dos aluguéis que tu ainda ia ter que pagar. Então, por exemplo, você tem um contrato de 10 anos e no 5º ano o inquilino resolver sair daí, ele vai ter que continuar pagando o aluguel todos os meses pelos próximos 5 anos. Claro, se ele quiser, ele paga essa multa de uma vez só, soma o valor desses aluguéis pelos próximos 5 anos e paga uma vez quando estiver saindo, ou se quiser, ele continua pagando todos os meses pelos próximos 5 anos, mesmo não estando morando ou alugando mais aquele imóvel. Então, esses contratos atípicos são os tipos de contrato que eu mais gosto, porque isso dá uma segurança pra gente, porque quem vai querer sair de algum imóvel que tu alugou, sendo que tu vai ter que continuar pagando o aluguel, mesmo que tu não vai ter mais usufruindo desse lugar. Então, mesmo se tu for alugar outro lugar, tu vai ter que continuar pagando o aluguel daqui, sabe? Isso dá uma segurança muito grande, porque é muito difícil um inquilino querer sair, porque tu vai pagar uma multa absurda de uma vez, ou vai ter que continuar pagando o aluguel todos os meses, mesmo que tu já não faça mais parte desse local. E o fundo imobiliário vem crescendo muito. Ele tinha 81 mil cotistas quando ele era o GALG 11, agora ele tem 183 mil cotistas. Ele cresceu 100 mil cotistas em poucos meses, então tem muita gente investindo e acreditando nesse fundo imobiliário. A alavancagem dele era de 42% e passou para 24%. O que é essa alavancagem? É dívida. A gente se alavanca na vida e nem sabe o que a gente está fazendo.
Por exemplo, você comprou um carro que custa 50 mil reais e você pagou de entrada 30 mil reais, os outros 20 mil reais você financiou. Então, 20 mil reais são a tua dívida. Qual é o teu patrimônio? 50 mil reais. Qual é o valor do carro? 50 mil reais. Se tu for vender ele para outra pessoa, tu vai cobrar os 50 mil reais. Só que o teu patrimônio, desses 50 mil reais, 30 mil reais tu já quitou, os outros 20 mil reais estão financiados. O teu patrimônio, como eu falei, o patrimônio dele é 1,2 bilhões, mas desse 1,2 bilhões, 24% ele ainda não quitou. Apesar dele já ter os imóveis, ele já tá usufruindo os imóveis, ele não terminou de pagar esses imóveis. Então, a gente tem que ficar de olho numa alavancagem. A alavancagem de 24% é uma alavancagem alta, não me entendam errado. Mas já diminuiu muito em relação à alavancagem anterior. Eu vou mostrar para vocês como é que tá a dívida desse fundo imobiliário. O fundo imobiliário fez a compra desses imóveis dele de maneira casada com os contratos dele. Como assim? Digamos que ele comprou um galpão logístico e ele pegou um empréstimo, um financiamento que ele tem que quitar em 15 anos. Ele colocou um inquilino dentro desse galpão logístico pelo contrato de 15 anos. Então, todos os meses, o inquilino paga o aluguel do galpão logístico para ele. Com esse aluguel que ele recebe, ele paga a parcela mensal do financiamento dele. E se o inquilino quiser sair, como eu falei, os contratos são atípicos. 15 anos, o inquilino vai ter que pagar o aluguel. Seja se ele sair no quinto ano, ele vai ter que pagar os próximos 10 anos. Então, isso garante para o fundo imobiliário que ele vai continuar recebendo o aluguel que ele vai usar para quitar a dívida dele. Ou a pessoa sai antes e paga aquela multa de somado todos os aluguel pelos próximos 10 anos. Então, ele receberia essa bolada de uma vez e com essa bolada ele pagaria à vista o fim da dívida dele. Então, assim, isso dá uma segurança muito grande, porque o fundo tá seguro. É o mesmo que se você quisesse comprar algum apartamento e você colocasse alguém para morar ali dentro desse apartamento. A pessoa ia pagar o aluguel para ti todos os meses, tu pegaria esse dinheiro do aluguel e pagaria o teu financiamento desse teu apartamento. Então, assim, isso dá uma segurança para o fundo imobiliário porque ele tem aquele fluxo todos os meses entrando. Ele fez essa dívida, assim, as dívidas sempre, cada um dos imóveis estão casadas com o contrato dele que ele fez com o inquilino ali dentro. Além disso, ele mostra, como eu falei antes, ele fez aquela subscrição para arrecadar o valor para comprar esses imóveis. Então, ele arrecadou 700 milhões de reais, né? Porque o patrimônio, como eu mostrei, era um patrimônio de 500 milhões de reais e hoje o patrimônio dele tá 1,2 bilhões de reais. Então, ele arrecadou 721 milhões de reais, como ele mostra aqui dentro. Disso, 80%, mais ou menos 500 milhões de reais, ele vai ter que dar à vista de entrada para comprar esses imóveis e o resto de maneira parcelada. Então, como eu falei, igual como você comprou aquele carro, você compra, tu dá a entrada, o resto tu parcela. Então, desses 721 milhões de reais, 500 milhões de reais ele vai ter que dar hoje para pagar de entrada. Vai sobrar 221 milhões de reais. Só que ele fala que esses 221 milhões de reais vão dar para ele pagar as parcelas todos os meses que ele tem que pagar do financiamento pelos próximos 7 anos. Então, ele tem o patrimônio dentro dele já para pagar 7 anos de dívidas. Então, apesar de ser uma alavancagem alta de 24%, tá uma alavancagem bem controlada, na minha opinião. Não sei a opinião de vocês, mas para mim tá uma alavancagem bem saudável. Porque, como eu falei, ele fez os contratos com os inquilinos pelo mesmo tempo que ele vai ter que pagar o financiamento. Então, é como se você colocasse alguém ali dentro que vai estar te pagando o aluguel. Com esse aluguel, tu paga a tua dívida. Ao mesmo tempo, como eu falei, ele ainda tem em caixa, se der algum problema, ele tem em caixa para pagar os próximos 7 anos de dívidas. Então, assim, não é uma alavancagem que tu tem que se preocupar. Eu não me preocupo, eu realmente confio nesse fundo imobiliário. Eu acho que a gestão tá fazendo um bom trabalho. Se tu quiser entender um pouquinho mais sobre a alavancagem, eu fiz outro vídeo quando eu vendi as minhas cotas do VIUR 11. É um outro fundo imobiliário que tá passando por um problema de alavancagem. Dentro daquele vídeo, eu mostro pra vocês como é que tá a alavancagem do fundo, que não tá nada saudável. As dívidas dele que ele tinha que pagar, os empréstimos que ele tem que pagar, as parcelas, esse ano já eram maiores do que o valor que ele tem dentro do patrimônio do fundo imobiliário dele. Então, assim, tá uma alavancagem arriscada. Se você quiser, eu acho bem interessante ver aquele vídeo para você entender as diferenças de alavancagem. Por que eu acho que essa alavancagem é uma alavancagem segura e por que eu acho que aquela outra alavancagem é uma alavancagem bem arriscada e por que eu vendi as minhas cotas. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards se você quiser ver depois. E a gente vê que o fundo está bem distribuído. Dos 25 imóveis que ele tem, eles estão distribuídos em vários estados diferentes. Eu gosto disso. Eu não gosto quando o fundo imobiliário tem imóveis só em um estado. Tem vários fundos imobiliários que tu vai ver no portfólio, ele tem imóveis só em São Paulo. É claro, São Paulo é o maior centro do Brasil, sim. Mas vai que dá algum problema de São Paulo. Imagina se, porque a gente vê, o fundo imobiliário tem imóveis no Rio Grande do Sul. Tu imagina se ele só tivesse imóveis no Rio Grande do Sul e agora aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul. Todos os imóveis iam por água abaixo, sabe? Então, assim, é bom diversificar, porque se acontecer algum problema em algum local, tem outros imóveis em outros locais que vão estar seguros naquele momento. Então, assim, dá pra ver ponto positivo do fundo imobiliário que ele tá bem distribuído mesmo. O gestor, inclusive, comenta sobre o Rio Grande do Sul porque tem 2 galpões logísticos que são localizados no Rio Grande do Sul, mas ele comenta que nenhum deles foi afetado pela enchente no momento e ele assegura pra gente que todos os contratos que ele tem com todos os inquilinos e todos os imóveis dele são assegurados obrigatoriamente por um seguro patrimonial.
esse seguro patrimonial cobre contra chuva, enchente, qualquer problema que possa acontecer num galpão, num imóvel dele. Então, assim, esse seguro cobriria se tivesse algum problema, mas ele assegura também que não aconteceu nenhum problema até hoje, então não tem o que se preocupar. No relatório também tem essa parte de guidance de dividendos, porque o fundo imobiliário, ele sabe os imóveis que ele tem, ele sabe quanto ele está cobrando de aluguel, então ele mostra pra gente, pelos próximos 24 meses, quanto que a gente pode esperar de dividendo por cota. Então, ele pretende, nesses próximos 24 meses, manter esse dividendo entre 0,085 e 0,08. Então, tu pode esperar aqueles 8 centavos, quase 9 centavos por cota pelos próximos 2 anos. E se tu é um investidor que gosta de ter aquele reloginho, tu pagando todos os meses certinho na tua conta, tá ótimo pra ti, porque tu sabe que tu não vai se surpreender com algum mês recebendo menos dividendo por cota. Porque ele já te mostrou que nos próximos 2 anos é esse valor de 8 centavos por cota que ele vai te pagar certinho. Então, vai manter aquele padrãozinho pelos próximos 2 anos. E agora eu vou mostrar tudo que eu já recebi de dividendo desse fundo imobiliário desde que eu comprei ele. Eu comprei ele lá em janeiro, quando ele ainda se chamava GALG 11. Em janeiro eu comprei 114 cotas dele. Ele pagou os 8 centavos por cota e eu recebi um total de R$ 9,57 no mês de fevereiro. Claro, eu comprei as cotas em janeiro, eu recebi os dividendos em fevereiro. Mas olha aqui que legal, eu recebi R$ 9,57 de dividendos e olha o valor da cotação, R$ 9,10. Então, no primeiro mês dele, eu já recebi um valor que eu poderia comprar uma nova cota dele sem tirar dinheiro do meu bolso. Porque eu recebi R$ 9,57 e a cota estava R$ 9,10. Então, eu poderia comprar uma nova cota sem tirar mais nenhum dinheiro do bolso. Isso é o Magic Number dos fundos imobiliários. Quando você recebe de dividendos, um valor que tu vai criando uma bola de neve, porque todo mês tu vai comprando uma nova cota com o teu dividendo sem que ter que tirar mais dinheiro do teu bolso. Então, o dinheiro vai trabalhando para ti, porque todo mês tu vai estar ganhando uma nova cota do fundo imobiliário. Mas é claro que eu, em um mês com esse fundo imobiliário, eu comprei as 114 cotas e eu atingi o Magic Number dele, que eu recebi uma nova cota no próximo mês. Mas isso não vai acontecer com todos os fundos imobiliários. Tem vários fundos imobiliários que eu ainda não atingi o Magic Number deles. Isso não vai acontecer com todo mundo também. Mas é claro, você começa comprando 1, 2, 3, 5 cotas por mês, vai chegar algum momento que você vai atingir o Magic Number e a partir daí tu vai criar esse efeito bola de neve que todos os meses tu vai ganhar uma nova cota sem ter que colocar dinheiro no teu bolso. Mas como eu falei, isso aconteceu comigo nesse fundo imobiliário, mas vários fundos imobiliários eu não atingi isso, mas eu só queria mostrar pra vocês como realmente faz diferença, sabe? Porque em um mês eu consegui receber esse valor da cota, então eu consegui comprar mais uma cota sem tirar mais dinheiro do meu bolso. Em fevereiro ele teve aquela troca de GALG 11 para GARI 11, como eu falei. E eu tinha 119 cotas dele, então eu comprei aquela uma do Magic Number que eu recebi de graça e comprei mais 4 cotas. Então em fevereiro ele pagou 9 centavos por cota. Não é bem 9 centavos por cota, gente, como eu falei, ele paga aquele 0,087, mas o aplicativo arredonda para 9 centavos por cota. Mas enfim, pagou esses 9 centavos por cota, eu recebi um valor de R$ 10,23. No mês de março eu tinha 151 cotas, eu aportei bastante no fundo nesse mês. Ele pagou esses mesmos 9 centavos por cota, eu recebi R$ 13,13. No mês de abril, eu tinha 169 cotas, ele pagou esses 9 centavos por cota e eu recebi R$ 14,70 nesse mês. Já agora, nesse último mês, eu atingi as 200 cotas desse fundo imobiliário, que era uma meta que eu tinha, ter 200 cotas do GARI 11. Então, eu atingi essas 200 cotas e ele pagando esses 9 centavos por cota, eu recebi R$ 17,40 no último mês. Vocês estão vendo que eu tô quase atingindo o segundo Magic Number, se é que assim pode se dizer. Eu tô quase conseguindo, porque eu ganhei R$ 17,40 esse mês e 2 cotas dele na cotação de R$ 9,10 daria R$ 18,20. Então eu tô quase conseguindo comprar 2 cotas dele todos os meses sem tirar mais dinheiro do meu bolso. Gente, como eu falei, isso vai virando uma bola de neve cada vez maior. E isso dá um estímulo muito grande, porque tu vê que essa bola de neve tá crescendo, tá girando. Eu tô quase recebendo 2 cotas por mês com os dividendos dele. E esse é meu próximo objetivo no GARI 11. Eu quero receber 2 cotas por mês com o dividendo que eu receber dele. E do total, somando tudo que ele for me pagando todos os meses desde que eu comprei, eu recebi R$ 65,03 em dividendos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário e sobre essa parte da alavancagem. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a alavancagem, como eu falei, não esquece de ver o vídeo do Vior 11 que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas me diz aí, você tem cotas do GARI 11 ou tem vontade de comprar ele e colocar na sua carteira? Me escreve aqui nos comentários. Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou te responder. Se você gostou desse vídeo, curta, que vai ser muito importante pra mim saber que esse vídeo fez diferença na vida de alguém e também pro YouTube recomendar que mais pessoas assistam esse vídeo. Se quiser continuar acompanhando os próximos vídeos, se inscreva no canal.